tudo bem? Muito boa noite. Eu sou Emerson Santos e a partir de agora, frente a frente, muito especial nessa noite maravilhosa. Minha convidada está aqui e vai contar muitas coisas que aconteceram em sua vida, detalhes, enfim, é uma entrevista imperdível. E você pode participar ao vivo, está aí os telefones para você ligar e participar do nosso programa hoje ao vivo, enviar também a sua mensagem de texto também e seu e-mail para participar do programa de hoje que está imperdível. No oferecimento de Salões Vitória Fernandes e também Restaurante Castelinho, que é o melhor de Manaus, deliciosíssimo para você e toda a sua família. Audrey Fink é minha convidada de hoje. Tudo bom, querida? Tudo bom, bem, amiga? boa noite. Muito obrigada pelo esse convite maravilhoso de frente a frente contigo aqui, né? É verdade. Vamos lá, que esse teu programa tá dando o que falar, né? Você pressiona aí seus convidados, mas é uma delícia estar aqui com você. E o seu programa está sendo um sucesso em Manaus. Eu quero te parabenizar e obrigada pela oportunidade, pelo convite. Vamos falar um pouco sobre a tua infância, né? Você teve uma infância muito privilegiada, né? Uma criança que teve oportunidades, né? É verdade, é verdade. Eu tive uma infância maravilhosa, minha família, meu pai sempre proporcionou uma vida de muito bom conforto para todos nós. E classe média alta, estudei em bons colégios, boas amizades, uma família. A família é o nosso porto seguro, é tudo, né? Então, foi uma boa infância, né? Uhum. Muita brincadeira, travessuras e viagens, enfim, foi muito saudável a minha infância. Eu tenho ótimas recordações. E tu lembras, assim, alguma coisa de infância? Tipo, a escola que você... A primeira escola que tu estudou? Ida Nelson. Ida Nelson. Sei até o hino ainda da escola. que os alunos tinham que cantar. Que nós tínhamos que... Ainda continua essa tradição, né? Eu acho que sim, né? Todos nós em casa estudamos no Ida Nelson. Ida Nelson. Ah, não, vou pagar esse mico aqui contigo. Mas foi uma ótima recordação. Ida Nelson, CIEC. Tenho grandes amizades desde a escola, grandes amigos que... Tem dois grandes amigos, o PR e o Petros, que são médicos, enfim, o Avelino. E hoje nós nos encontramos e temos, assim, até uma época do ano que a gente acha até que é uma confraternização nossa, que é no aniversário dos gêmeos, do PR e do Petros, em que todo mundo não deixa de participar e não deixa de ser uma confraternização em que ele consegue reunir toda aquela turma que estudou junto e que sempre estamos nos encontrando. Mas os meus amigos do bairro que eu moro e que eu me criei bairro? É o Parque 10. Parque 10, aonde? Mais ali ou menos, próximo do lanche do Edmilson, que era do Mário, né? Então, ali eu nasci, me criei ali dentro daquele bairro e é a minha paixão, né? O Parque 10, assim, para mim é tudo. Então, tenho grandes amizades de infância lá, Daniele, Nídia, Judete... Ali, Márcia, Marília, enfim, a rua que eu moro, a turma toda ali. Então, foi muito saudável, porque nós brincávamos muito, era aquela época de... De que tu brincavas? Porque inclusive hoje eu estava comentando com uma pessoa sobre brincadeiras de infância, que hoje... Tudo, aquela brincadeira de barra-bandeira, de cemitério, de... Tacobol. Tudo a gente brincava. E o engraçado, Emerson, que na época, a rua que eu moro, ela tem uma outra saída para uma outra rua, e aí nós ficávamos brincando até tarde, minha avó me chamando, a mamãe me chamando, e eu conseguia pular um muro e brincar, e o pai estava para chegar, quando o pessoal avistava o carro do meu pai dobrando a esquina, o seu Fink, eu pulava o muro de volta, né, pelo portão e corria e me deitava, né, para ele pensar que eu já estava em casa deitada. Ele chegou um dia, levantou o lençol assim, suado.
Ele passa pro banheiro, ele vai, eu não sei se o que eu faço contigo, não sei o que e tal. E brincávamos muito. Meu pai também, domingo nós íamos soltar papagaio. Brincadeira de menino, eu participava muito também, peteca, não sei o quê. Então, eu acho assim que foi muito saudável isso. Eu tenho ótimas... Você viveu muito intensamente a tua infância, interior, né? nós sempre viajamos muito, Adoro Manacapuru, né? Meu pai começava a fazer amizades e começou a arranjar um monte de compadres e afilhados, né? Essas pessoas vinham para nossa casa, né? Às vezes aquelas senhoras iam descansar e ele já ia ser o padrinho, já vinha para Manaus e não sei o quê. Então, foi muito bom, foi muito bom. E a cozinha sempre foi muito importante, né? Porque aquela reunião em casa, na cozinha, minha mãe, meu pai, né? Então, assim, foi muito saudável. E o seu avô, logicamente, não tinha que faltar o jornal A Notícia em casa. Foi, né? O meu avô foi proprietário da Notícia, mas eu não cheguei a conhecê-lo porque quando ele faleceu, eu era muito pequena. Eu acho que eu deveria ter uns 2 anos de idade. Então, assim, eu não tenho recordação dele. E os meus primos mesmo, por parte de pai, no caso do vô Fink, já vim conviver mais com ele já depois de adulta, no Rio de Janeiro, nas férias, né? Aí foi quando a gente passou a conviver mais. O Mário, que tem o Espírito Santo, o Mário tem o Palafita, no Rio de Janeiro, na Lagoa. A Natasha tem o Espírito Santo, um restaurante e um bar super renomado no Rio de Janeiro. Enfim, eles atendem o Papa, Rolling Stone. Todas essas celebridades que vão ao Rio de Janeiro, eles têm aí Ilha de Caras e tal. Eles também, com essa história da gastronomia, né? O meu pai sempre gostou muito de peixe. E ele sempre preparou muito peixe em casa. E, enfim, essas comidas regionais, tanto internacionais como regionais. Eu preferia quando era aquela turma que chegava para comer o peixe assado. Que essa história, eu adoro gastronomia, eu admiro a alta gastronomia, todo aquele requinte, eu acho assim super bacana. Mas você criança, você quer curtir logo. E quando chegava aqueles europeus, aquelas turmas todas em casa, aí começava com a entrada, com o prato principal, aquilo eu não gostava, eu queria comer logo. O que rolava de entrada? Isso em que ano? Tantas coisas. Eu era criança, tantas coisas. Eles preparavam coelho, eles preparavam tantas coisas do prato principal. Agora, de entrada, muitas coisas, né? Coisinhas assim... Coelho? Coelho, eles prepararam muito coelho. O quê? Coelho o quê? Coelho, guisado, assado? de várias maneiras. Você comia também? Comia. Bom, coelho? Sim, é uma ótima carne. Se você quiser comer coelho, a Casa do Alemão, a Indianara prepara um coelho maravilhoso. Você pode ir lá. Então, assim, essa coisa de gastronomia, né, dentro da família, ir para a cozinha, participar, cozinhar, preparar, então sempre foi muito forte, né? E aí você veio a adolescência, intensamente viveu a adolescência, a infância, e aí veio chegar a ser jovem. Exato, né? Também foi maravilhoso, anos Foi 80. muito bom. Meu Deus, era tanta... Teve Mykonos, teve a Moranguinho, teve tanta coisa. Só que é assim, né? Depois veio a época também da lambada, né? Eu tive até aquelas sainhas de lambada, ia pra Fortaleza. Lambada. Não, nós fomos pra Fortaleza, passamos férias, trouxemos as roupas, né? Então foi... E era febre, né? Era tudo muito bacana, né? E saudável, né? Porque era uma turma assim que nós saímos para dançar, para brincar, nos divertir, né? Sim, droga era uma coisa que eu ouvia falar em maconha, mas era uma coisa muito distante, muito assim, não existia, né? Então... Você acha que hoje está mais... com certeza. Hoje é uma outra... fácil, não, né? é muito mais fácil o acesso, seja em colégio, não importa a classe social, mas o acesso é muito mais... E aquele preconceito de que começa na escola pública é bobagem, né? Você estudou em escola pública? Não, eu estudei em colégio particular. Não, eu cheguei a estudar. Cheguei a estudar uma época no estadual. Eu acho que foi algum castigo por eu não ter passado de ano, alguma coisa assim, porque eu dei trabalho, viu? Deu trabalho. Era um aluno que sentava o quê? No meio? Fundão. No fundão mesmo. Aí quando eu me via no sufoco, eu já queria ir mais pra frente, chegar lá, já tava mais pro final do ano, né? Que eu vi que eu já tava no sufoco, né? Então, meu pai tinha que me colocar na aula de particular para fazer as tarefas, né? Então, a minha irmã mais velha não, a minha irmã passava direto. Notas boas. Os mais novos também, né? Eu sempre fui a mais danadinha, mais assim com o papai, né? O papai era uma figura e já faleceu. E a mamãe também. Então, a mãe... Eu cheguei a participar de aula de bolo, né?
a tabuada, né? Tabuada. E tal. Mas tudo bem, né? Mas olha, eu não fiz isso com a minha filha. Tudo aquilo que tu passou... Mas também ela nunca me deu dor de cabeça nenhuma com a escola. Nunca. Sempre foi uma ótima aluna. Não tenho o que falar da Aldriane quanto aos estudos, mas eu era preguiçosa, assim. Eu queria brincar, né, e tal. Era isso. A figura do seu pai, ela é muito presente na tua vida até hoje. Porque ele marcou muito. Teu pai era, além do teu avô, influente nessa cidade, teu pai também foi um homem muito conhecido, muito influente nessa cidade. Conta pra gente essa história do teu pai, que ele trabalhou em governo, ele foi um homem conhecido. O meu pai, ele trabalhou na prefeitura, foi funcionário da prefeitura durante a vida toda. E independente também, porque ele trabalhava com edificações, com arquitetura, né? Então, vários projetos, essas coisas todas. Então, assim, ele realmente foi uma pessoa muito conhecida. Ele chegou a trabalhar na gestão do Arthur Neto, na outra gestão da prefeitura. Em 86, isso? Foi assim, como ele tomou uma frente naquele trabalho em que ele fazia vistoria nos lugares e fechava, como me lembro do Hotel Anacácia, enfim, outras coisas assim. E aí nós recebemos muitas represálias. Nessa época eu já estava casada, eu estava até grávida. No último ano aí que vinha aquela campanha que acho que era o Dutra, né? Isso. E aí meu pai batia de frente. E o interessante é que nessa época meus pais já eram separados. E minha mãe é amazonino e o meu pai... Minha mãe vai me matar que eu tô falando. A mãe não gosta que eu fale nela, né? Mas ela é muito presente, né? E aí o meu pai é Arthur, né? Então, assim... A sua mãe até hoje ama o amazonino. Na verdade, a parte da minha Uhum. família, da mamãe, existe uma gratidão por um fato de uma doença que aconteceu com uma pessoa da família em que o amazonino foi a pessoa que custeou tudo, que mandou para São Paulo, que tudo. Então, são coisas que, não existe dinheiro que pague isso, né, de gratidão. Inclusive, eu fui visitá-lo quando ele esteve em São Paulo, hospitalizado, eu estava lá, porque minha filha mora lá, estuda lá, e eu fui visitá-lo. Não por ser Audrey Fink de televisão ou de coisa, mas eu fui representando minha mãe. A família, exatamente, né? E assim, não estou um partido disso. Você sabe que a gratidão hoje está em falta, né, no mercado. Com certeza. E o meu pai sempre foi o Arthur Neto, né? Sempre foi o prefeito, participou daquela coisa toda. E na época eu cheguei a ter minha filha de 8 meses, porque era uma confusão tão grande política, né? Que eu não consegui chegar aos 9 meses, né? Então, assim, a Aldriane nasceu de 8 meses, a gente recebia mesmo ligações, ameaças, enfim, essas coisas todas de política, né? Mas o meu pai vivia isso, né? Essa coisa intensamente, né? Não tinha como. Chegou a participar, assim, na frente mesmo de trabalho, né? Executar algumas coisas. Então, mas foi muito bacana. E o interessante, nós nunca procuramos o Arthur como senador, nem como... Assim, agora, ele é prefeito, nosso prefeito. Tipo, o meu pai morreu, eu vou lá procurar, vou pedir um emprego. Porque a nossa vida mudou radicalmente quando o papai faleceu, né? Porque todo aquele conforto, aquela vida de padrão que nós tínhamos, classe média alta, viagens, enfim, tudo, quem custeava tudo isso, potencialmente a parte maior era ele, mais do que a minha mãe, né? Então, minha mãe é funcionária pública. Então, assim... Ela trabalhou sua mãe aonde? A minha mãe, em que lugares? Ela trabalha, ela é funcionária pública. Eu não gosto de falar muito, porque senão chega em casa e vou apanhar. E aí... ela vai me esperar lá na porta de casa e me dar uma surra. Então, e aí, quando o pai faleceu, então, foi uma coisa totalmente diferente, né? Eu já não era formada e, em seguida, eu me separei. Meu pai faleceu de infarto, né? Foi rápido, né? Foi muito rápido, né? E aí, Com quantos anos ele tinha? Meu pai tinha 49 anos. Muito novo. Muito novo, quando ele faleceu. E então, foi uma mudança radical. Mas nós superamos tudo isso, nós nos unimos. E uma vez, quando eu já trabalhava na Amazonville, que eu encontrei com ele, então, senador, numa festa no interior, né? E eu estava pela revista, e ele disse assim, o capitão Fernando disse, que a Fink, a filha do Fink, a Aldo e tal. Ele virou para mim e disse assim,
eu vou lhe dizer uma coisa, quem não é visto não é lembrado. Eu nunca me esqueço disso. E se vocês nunca foram falar comigo e tal, não sei o quê, mas assim, nunca houve aquela coisa de que, eu vou lá pedir um emprego, eu vou lá pedir não sei o quê, eu vou... Não, nós temos esse carinho, esse respeito e não deixamos de ser eleitores, né? Até tem uma das minhas irmãs que diz assim pra mim, se eu não votar no Arthur, eu parece que eu tô vendo o pai aqui na minha frente, né? Já tem uma obrigação, né? Tem uma essa obrigação coisa. de carinho, né? Tem essa coisa, minha irmã já disse isso pra mim uma vez. Então, assim, eu acho que onde quer que ele esteja hoje, o papai, ele vai estar muito, muito feliz, porque todos nós estudamos, nos formamos, trabalhamos, então, assim, vivemos uma vida, né? Vivemos muito bem, né? Temos conforto, enfim, um trabalho digno. Todos nós 4, a minha irmã mais nova do segundo casamento dele com a Lu também. A Lu é uma pessoa iluminada, maravilhosa, a minha boadrasta, e ela cuida muito bem da Adriana. Boadrasta. Então ela cuida muito bem da Luana, que é a nossa, que a gente chama de Luquinha, né? Que apesar de estar com 19 anos, a gente trata ainda como se fosse... É o xodózinho da família, porque foi a mais nova que o papai deixou, né? Então eu digo que é um presente que ele deixou pra gente, né? Ela era muito pequenininha quando ele faleceu. O teu padrão de vida, na época do teu pai, era 1. Exato. Na época que ele faleceu, vocês mudaram de padrão de vida? Nós chegamos a alugar a nossa casa no Parque 10, fomos para um apartamento menor, no João Bosco, que é outro lugar que eu adoro, o João Bosco, na Torquato Tapajós. Né? Nós temos apartamento lá também. E nós mudamos assim, teve problemas financeiros e de saúde também na família, né? Então, assim, foram dificuldades que nós superamos, né? Não foi que a gente passou necessidade, não foi isso. Mas caiu o padrão de vida nosso, assim, financeiro já não era tamanho como era. Muitas viagens, carro do ano, essas coisas. Então, claro que isso aí reduziu, né? Essas coisas, mas continuamos vivendo bem e alcançamos novamente tudo isso, né? Então, assim, continuamos passeando, todos nós estamos formados, todos nós estamos bem, cada qual na sua profissão, né? Então, bem remunerados e podemos viajar, passear. Então, viver naturalmente, normalmente, né? Então, eu acho que é bem por aí. Ninguém procurou nada errado para fazer, nem... Né? Estamos aí. Não, eu sei que vai me perguntar isso. Já tá rica? Não. Até porque o pessoal olha pra gente na televisão e acha assim que nós já estamos... nós não estamos na Globo ainda, né? Para ganhar um salário de 1 milhão. Você não está rica, mas você está bem. Rica, milionária, não. Mas eu vivo muito bem, graças a Deus. Tanto financeiramente, enfim, minha vida profissional, afetiva, enfim, pessoal, tudo está ótimo, graças a Deus. É isso aí. Eu acho que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu posso te dizer. Que maravilha! Olha, gente, eu estou aqui com Audrey Fink. Né? Esse Fink é de quê? Sobrenome. É polonês. 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 Quem é da família? O vô, o pai do papai. Era polonês. Polonês. Da mamãe português, que é o outro sobrenome. A sua mãe é amazonense? Amazonense. Seu pai amazonense? Amazonense. E você amazonense? Também, mano. Comedora de jaraqui? Com certeza. Com farinha de uarini? Com farinha, adoro um peixezinho. Sardinhazinha frita? Mano, tudo de bom. Eu adoro. Peixe, banana frita, enfim, cupuaçu, tudo que é nosso. E o engraçado, o interessante disso, quando eu já morei fora uma época, enfim, em Porto Alegre, já morei no Rio e tal, e aí vai ao amazonense, a gente pede, né, uma balinha de cupuaçu, a gente uma pede farinha. Cupuaçu, uma farinha, né? Tem que pedir alguma coisa para levar, né? Porque, a gente sente falta disso, né? Maravilha! Olha, vou pro intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com muito mais aqui, frente a frente, ao vivo. Está construindo, reformando ou ampliando? Então você não pode deixar de conferir uma infinidade de produtos que a New Vidros preparou para deixar seu ambiente muito mais versátil e moderno. New Vidros está há 3 anos no mercado, fazendo a diferença nas instalações de vidros temperados, boxes para banheiros,
spiders, cortinas de vidro, vidros curvos e muito mais. Visite nossas instalações. Avenida Brasil 3295, próxima à Prefeitura. 3307-8454, 9179-7393. Não existe nada melhor que ver seus sonhos transformarem-se em realidade. Venha conhecer a Norte Incorporações, que desenvolve e executa seu projeto com um olhar inovador, proporcionando a seus clientes qualidade de vida e bem-estar. Aqui você encontra profissionais altamente capacitados, a melhor opção para seu investimento. Sonhos, projetos. A Norte Incorporações realiza. Deixe a sua empresa em evidência. Faça sua comunicação visual com a Nilcom. Fachadas, placas de identificação, banners, faixas, plotagens de veículos. Comunicação visual tem nome: Nilcom. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente, no oferecimento de Vitória Fernandes, fazendo sempre o melhor. Salões Vitória Fernandes, você sabe, sempre tem uma oportunidade para você ficar muito mais bonita. São salões e são lojas também, vestidos, Arthur Kalimann, olha, para você ficar muito mais bonita, e muitas novidades vêm pelas mãos de Vitória Fernandes. Um abraço, um beijão para a Vitória, e também no oferecimento de restaurante Castelinho, o melhor restaurante de Manaus, deliciosíssimo para você e toda a sua família. Olha, está assistindo o nosso programa aqui, mandar um abraço aqui para o Regis Balieiro, né? Um grande abraço para você, meu amigo. O Sabino Neto também está assistindo o programa, a Célia Silva está assistindo o programa, e também aqui, os meus amigos lá da loja Arsenal, que loja maravilhosa, né? Maravilhosa. O povo lá da Arsenal estão, o Ademizinho, um abraço, meu amigo, está aí assistindo o programa. A loja da Vitória também é um barato. Tudo muito, de bom, né? É um luxo. É verdade. O Henrique Aton, olha, o Henrique Aton, que para quem não sabe, ele representa as escolas FISCs em Manaus, e ele está nos Estados Unidos acompanhando através do www.amazonvideo.com.br. Meu amigo Henrique, um grande abraço para você, sucesso aí nos Estados Unidos, e também um abraço aí para minha amiga Esté Venâncio, das lojas Disco Laser Gospel, e a Silvana, lá do Hot Dog Brasil, e milhares de pessoas que estão assistindo o programa. Estamos ao vivo nesta noite de quinta-feira. Horário especial do nosso programa, que é muito mais cedo, mas devido a uns problemas no trânsito na cidade, cheguei e estou aqui com Audrey Fink. Audrey Fink. Já me perguntaram se era nome artístico uma vez. Eu digo, não. Nome mesmo, nome e sobrenome, não é nome artístico. E a tua filha nasceu com 8 meses, né? Exato. Nasceu super saudável, super bem, graças a Deus também. Teve uma infância linda. E tá super bem. Agora tá morando em São Paulo, né? A saudade é imensa, né? Uma saudade assim que não tem... Todo mundo que é mãe, que sabe. Você fala com ela todos os dias? Com certeza. E quando internet, dá tempo... telefone, tudo, né? Tá falando toda hora. Já tá saindo pra... É como se estivesse aqui mais ou menos, porque tipo, na hora que ela tá saindo pra ir pro curso, pra aula... Curso de... Arte cênica que ela está fazendo. Aonde? No Wolf Maia e no Macunaíma. E outros, né? Outros cursos complementares também. Brevemente ela vai estar nas novelas aí, né? Minisséries. Minisséries, novelas. O Mário Bastos, né? Está assistindo o nosso programa. Um grande abraço para você, meu amigo. Também é um dos próximos convidados aqui do Frente a Frente. A tua filha nasceu de 8 meses, num momento meio que... Foi naquela época política, né? Aquela época, assim, do pai, tudinho, mas foi tudo... A minha gravidez ficou uma gravidez de risco, mas graças a Deus ela nasceu super saudável, né? Você trabalhou numa distribuidora. Distribuidora de quê? Eu trabalhei com atacado. Atacado de quê? Eu trabalhei com o Kennedy Marx, que tinha um barco, o Eclipse. E, na realidade, o Kennedy, ele sustentava toda aquela calha de madeira, né? Foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito com ele e a esposa dele, a Ava.
Principalmente, hoje, trabalhando como empresária, porque a gente é programa independente, não é verdade? Então, quem quiser anunciar com o Emerson e com a Audrey Fink, por favor. Estamos esperando os apoios, patrocinadores. Então, eu aprendi muito com eles, né? E a parte... eu comecei com eles trabalhando na parte de vendas mesmo, assumindo uma parte... Distribuidor é quê? De farinha, arroz? Não, porque, na verdade, era o seguinte, o Kennedy comprava aqui em Manaus, enfim, de grandes atacadistas, e sustentava a economia do Madeira da seguinte forma, ele tinha o antigo... O barco. O barco, como se diz, o regatão, né? Um regatão chique, moderno, computadorizado, um barco de ferro, né? O cabine das suítes lá, todas, enfim, suíte mesmo, com banheiro. Então, Você trabalhava num barco, não, é isso? eu ficava, às vezes eu ia no barco, poucas das vezes ficava na cidade, em Manaus. Então, o Kennedy, ele levava as mercadorias e vendia até Manicoré, ele fazia toda essa calha do Madeira, e também trazia mercadoria. Então, ele chegou a trazer ovos. Então, era um produto perecível, e ele chegou assim, chegou aqui, ó, a gente tem que vender esses ovos. E ele me chamou assim, me ligou, Audrey, é contigo isso, preciso, vamos lá, vender, não sei o que e tal. E daí eu montei a equipe, tudo. E aí aconteceu um problema logo que ele mudou de operadora lá, e aí aconteceu um problema com o telefone e eu tive que passar o meu telefone pessoal, né, para as vendas. E depois eu tive que cancelar, porque nós iniciamos com as vendas de 200, 300 caixas de ovos. Depois nós passamos de 1.000 caixas de ovos por semana em Manaus. Nossa! Né? Então, esses mercadinhos, enfim, Zona Leste, toda Manaus, eu fazia os cadastros, eu fazia as vendas mesmo, tudo diretamente. E outros produtos também, né? Assim como ele trazia e vendia no Madeira, ele trazia de lá e levava. Então, era essa coisa. E a coisa assim, que mais eu achava interessante nas viagens era o seguinte, um episódio que eu não esqueço. O barco ia, e às vezes aquele caboclozinho, aquele ribeirinho lá, queria comprar alguma coisa, e não, às vezes não era muita coisa, né? E ele focava com lanternas, com alguma coisa, o barco diminuía, aí ele vinha com a voadeira até dentro do barco, fazia a compra dele, às vezes de madrugada, qualquer hora do dia e da noite. O Kennedy descia, atendia ele, né? E ele seguia a viagem, né? Então, assim, seguindo a viagem, o cara vinha o ribeirinho vinha com a canoa, né? Pra fazer com a voadeirazinha, compra, né? fazia a compra, ou então a voadeira do barco ia até lá, né? Então, eu aprendi muito, vivi muitas coisas bonitas, conheci comunidades maravilhosas. Tem uma comunidade que eu gostei muito, a Xini, né? Lá de Borba. Então, foi experiência. Tive a oportunidade de conhecer a Basílica. Hoje, Santo Antônio, nosso querido Santo Antônio, minha família toda religiosa, católica. Minha avó foi por parte da minha mãe. Teve fazendas lá em Vencedor, ali por perto de Borba. Então, é muito forte a presença de Nossa Senhora e no caso de Santo Antônio, na família da mamãe, né, católica. Né? Então, foi coisas maravilhosas. E depois desse momento, vendedora de ovos. De ovos! De ovos. Eu já trabalhei com várias coisas. Não é difícil vender ovos. Não é tão fácil também. Não é difícil, né? Mas, às vezes, também você pode chegar no mercadinho e o cara já ter comprado de outro, não é verdade? Então, assim, é um produto perecível, né? É um produto que estraga logo. E deliciosíssimo, né? Um Exatamente. Quem ovo souber. com farinha. Exato, é tão importante para tantas. Serve de ingredientes para tantas receitas, ou ele puro, enfim. Mas o interesse, assim, o maior horário da venda era incrível. A gente vai se adequando conforme vai acontecendo as coisas no mercado. Então, fazia-se a entrega, as Kombi saíam, eu organizava tudo, as Kombi saíam, nós colocávamos 40 caixas de ovos em cada Kombi, elas saíam para fazer as entregas, conforme os pedidos. Mas, quando chegava à noite, aquele horário de 7h30, 8 horas da noite, começava a acabar aqueles ovos nos mercadinhos e eles começavam a ligar. Nós tivemos que montar uma equipe para atender esse horário também, porque algumas pessoas, pelo poder aquisitivo menor, sem muitas condições, elas chegavam à noite em casa, era o que elas comiam, era um enlatado, um ovo, não é verdade? Então, aí eu tive que montar uma outra equipe para atender esse horário à noite, para entregar
nos mercadinhos. Às vezes, aquele mesmo que me comprou que tinha comprado mais 10 caixas de ovos, enfim, ele ligava e pedia mais. Exatamente. E depois de vendedora de ovos, né, de ter uma equipe, de vender ovos, você foi trabalhar com o quê? Não, eu trabalhei com várias coisas. Com o Kennedy nós trabalhamos com o Sindarma também, que ele foi vice-presidente do Sindarma, do Sindicato dos Armadores, né? Eu trabalhei no Sindifisco, na assessoria de imprensa também, na parte da escola tributária, eu participei dessa implantação da escola. Trabalhando e estudando Trabalhando e também, né? estudando também na época, né? Trabalhei lá, eu quero mandar um grande abraço para toda a equipe lá dos auditores fiscais, lá do Sindifisco. E trabalhei como manicure, eu trabalhei com várias coisas. Quando eu iniciei na comunicação com a Gimene, na revista, na Amazonville, e aprendi muito com essa família da Gimene, enfim, a família Amazonville, o Glauco, enfim, todos. E eu iniciei também em vendas, na parte de vendas de assinaturas da revista. Em seguida, foi que eu passei para a parte de publicidade, e já fazia a faculdade de jornalismo. E aí a Yasmine que ficava, que você tem que vir para escrever e tal. E eu me empolguei com a área comercial. Tu lembra qual foi a primeira coisa que tu escreveu na revista? Eu escrevi a página de cultura, comecei a escrever notinhas do que tinha acontecido, várias, enfim, notinhas de eventos da cidade, porque a Amazonville era todo o norte, então eu ficava responsável por Manaus. Cheguei a isso. Também tive 2 colunas, Badalação em Manaus Acontece, né, na revista, fui colunista também. E, enfim, e aí, em seguida, eu cheguei a ser representante de uma revista carioca, Agito Rio, em Manaus. Como foi esse convite, essa parceria? Eu estava trabalhando no Boi Manaus, com a Amazonville, e tinha um fotógrafo deles aqui, e ele estava meio que sem... você conhece quem é esse e tal? E eu comecei a dar umas orientações, algumas coisas para ele, e aí até que ele encontrou a pessoa que ia acompanhá-lo aqui, né, que ainda não tinha chegado no evento e tal. Enquanto isso, eu disse, você pode fotografar fulano, ciclano e tal, pessoa tal de Manaus. E aí, em seguida, apresentei ele para os colegas fotógrafos daqui, que também continuaram. Aí, em seguida, ele observou o meu trabalho e me convidou para participar da revista. Eu fui para o Rio, passei 2 semanas lá com a equipe, tudinho. E foi uma ótima experiência. Quanto tempo foi isso? Olha, quando eles me convidaram, até eu cheguei a conversar com a Gimene. Gimene, eu recebi essa proposta, não conflitava com a Amazonville, mas eu me desliguei na época e ela disse, Audrey, vai e tenta. Veja o que acontece. A sua porta está aqui, sua casa está aqui, a revista está aqui para você. Se você não quiser mais, você volta. E aí aconteceram algumas coisas que eu achava assim que eles não tinham compreendido a realidade, a Manaus, entendeu? E eu achei estranho eu acho que foi uma exceção, digamos assim, do carioca, porque o carioca é uma pessoa muito semelhante ao amazonense, a Manaus, né? As brincadeiras, as festas, né? Enfim. E aí, uma vez ele chegou, uma das pessoas da revista chegou no nosso camarote, queria que... aquela pessoa está aqui de bermuda, era um camarote que nós tínhamos nos ensaios do Bumbá. Eu digo, olha, ele está de bermuda, ele vai entrar de bermuda, porque aqui a gente está brincando boi. Né? Então, a gente está à vontade, até que ele foi entender essa realidade, essa outra coisa. Né? E no Rio de Janeiro, como é que vão brincar as coisas? Né? Então, assim, eram várias coisas. Aí eu digo, não, eu não vou ser representante mais dessa revista, eu vou ficar com a Amazonville. Aí voltei, fiquei com a Gimene mais um tempo. Depois, o meu professor de jornalismo, o Ulisses Varela, da faculdade, me incentivou a montar o programa Independente. Aí foi quando eu meti a cara. Pois né? Tu pensou o quê? Na realidade, eu queria montar a revista, né? Mas o capital que eu tinha na época, eu não conseguiria montar uma revista. Ninguém quer montar alguma coisa que não dê certo. Lógico. Você sabe que para você ter uma revista, manter uma revista... Tem que ser algo vendável, para você vender e sobreviver daquilo. Mas você tem que ter, no mínimo, quando você vai montar um negócio, um capital que você possa segurar aquilo no mercado, no mínimo 6 meses a 1 ano, até que aquela coisa se começa a dar exatamente, frutos, né? Você está plantando aquilo. Então,
Aí, o que eu tinha, o meu professor me orientou, monta um programa independente, monta um programa de televisão. E foi. E eu já estava trabalhando em produções de alguns programas independentes. Quais programas? Trabalhei com Figuras, com a Milena. Com a Milena. Né? E aí eu digo, então eu vou fazer isso, eu vou montar um programa independente. Daí, para surgir um nome, eu fiquei pensando que nome eu vou colocar, como é que eu vou criar. E a filha de uma amiga minha, a Ellen, filha da Eli, que é até auditora fiscal, a Ellen disse assim, Audrey, Fink por dentro, tem que ser com o teu sobrenome. E fui analisar, conversar com alguns amigos e tudo, e aí resolvemos ficar com Fink por dentro mesmo, né? Com esse nome. E foi assim que foi surgindo o Fink por dentro, que está aí há 6 anos. E eu consegui inserir a gastronomia, que eu adoro. Pois é, logo no início, quando a gente começa algo, a gente vai lapidando aquilo que começou. Logo no início, nas primeiras dificuldades que sempre tem. Com certeza você pensou tem. em parar, tipo assim, poxa, o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo Não, que eu quero? Nunca. Porque, Você na realidade, quando criança, eu sempre quis ser jornalista. Eu sempre quis trabalhar com televisão. Eu sempre falava isso em casa. Eu quero trabalhar com televisão, quero trabalhar com televisão. Daí, quando eu iniciei na área, eu iniciei através do impresso, não de TV. E me encantei com o impresso. Aí eu achava que, não é TV, eu vou ficar no impresso. Aí acabou indo realmente para a TV, né? E indo para uma produção independente, né? Chegando a isso. Qual foi o canal? Eu iniciei na TV Cidade, na TV comunitária com a Socorro Grangeiro. Com 3 meses no ar, recebi o convite do Luciano Maia para ir para o Amazonsat. Fomos também para o Amazonsat. Já estive em outras emissoras também, né? E estamos aqui na TV, na MTV, no canal 18. Né? Estou muito satisfeita com a audiência. Quero agradecer a audiência dos telespectadores com a nossa emissora, não é verdade? E então foi isso. Agora quando a gente começa no mercado, principalmente que eu comecei a inserir muito regional dentro do Fink por dentro, né? Então eu comecei a gravar muitas matérias no fato Areia. de você ter um patrocinador. O Areaú. Posso trabalha. falar? Não tem problema? Não tem problema. Não, o Hotel de Selva. E então teve alguns colegas que chegavam a dizer que eu era o programa do meio do mato. Porque né? você Porque eu gravava no Areia. Teve uma pessoa que chegou a ligar para uma empresa que ia iniciar um patrocínio no Fink por dentro e dizer que por que você vai patrocinar essa garota que grava em cima de canoa, né? E aí um dia eu encontrei com essa pessoa num evento, eu disse, meu querido, eu gravo de canoa ao helicóptero e no hotel que eu gravo se paga em euro, não é qualquer um que pode ir para lá. Porque eu já estava por aqui, sabe, meu colega? Então não dá. Tem horas também que a gente tem que retrucar, né? Tem que também dar uma resposta para essa pessoa. Até que ele ficou lá no canto dele. E acredito que tenha me esquecido, né? Talvez não, que ele sempre está me vendo até. A concorrência, para você que está do outro lado, talvez você não saiba, mas há uma certa concorrência, principalmente nos programas independentes. Uma concorrência meio que, vou dizer, uma concorrência meio que diferente de concorrência de outros segmentos de emprego. Por exemplo, a Fink tem um programa de televisão. E, pelo fato dela ter um programa de televisão, há uma certa concorrência de pessoas que não têm um segmento igual ao dela, que querem ter os mesmos parceiros que você tem. Você tem uma Eu cheguei uma vez até a agradecer alguns colegas apresentadores por prestigiar o Fink por dentro com audiência e procurar os meus patrocinadores também, né? Que isso é feio. O patrocinador já ligava, falou, Fink, fulano veio aqui, Beltrano veio aqui feio, e tal, né? Você visitar um cliente que já está na mídia trabalhando com uma outra pessoa, né? Mas eu acho assim, eu acho que o sol nasce para todo mundo, né? Estamos todos aí, existe espaço para todo mundo, todo mundo, quem quiser trabalhar com televisão, monte seu programa, faça seu programa. Eu não vou ficar com pecuinhas ou com coisas assim, não. Eu encontro com as pessoas, eu falo, aquelas pessoas que já... Eu encontro, cumprimento, não quero problema com ninguém, sabe? Eu quero viver bem, feliz, harmoniosamente com as pessoas. Quem você não entrevistaria em Manaus? Já, depois do intervalo comercial, eu, de frente com Audrey Fink, você não perde por esperar.
Está construindo, reformando ou ampliando? Então você não pode deixar de conferir uma infinidade de produtos que a Nil Vidros preparou para deixar seu ambiente muito mais versátil e moderno. Nil Vidros está há 3 anos no mercado, fazendo a diferença nas instalações de vidros temperados, boxes para banheiros, spiders, cortinas de vidro, vidros curvos e muito mais. Visite nossas instalações. Avenida Brasil 3295, próxima à Prefeitura. 3307-8454, 9179-7393. Não existe nada melhor que ver seus sonhos transformarem-se em realidade. Venha conhecer a Norte Incorporações, que desenvolve e executa seu projeto com um olhar inovador, proporcionando a seus clientes qualidade de vida e bem-estar. Aqui você encontra profissionais altamente capacitados, a melhor opção para seu investimento. Sonhos, projetos. A Norte Incorporações realiza. Deixe a sua empresa em evidência. Faça sua comunicação visual com a Nilcom. Fachadas, placas de identificação, banners, faixas, plotagens de veículos. Comunicação visual tem nome: Nilcom. Estamos de volta com o programa Frente a Frente, comigo, Aldrin Fink, né? Quem você não entrevistaria, assim? Você quer saber no cenário Manaus ou nacional? Tudo. Olha, nacionalmente, no cenário nacional, eu não entrevisto Collor de Mello. Jamais. Por quê? Eu acho que o que ele fez com o nosso país foi demais, né? Eu conheço pessoas que... O cara pegou nosso dinheiro na cara de pau, sabe? Meteu a mão no dinheiro de todo mundo dentro do banco. Eu acho assim que foi uma coisa assim... Foi um período muito difícil, acho que para muitas pessoas. Muitas pessoas quebraram, né? Muitas. Eu tenho parentes que perderam, enfim, muito dinheiro com isso. E existe uma revolta muito grande. E eu acho que hoje também, já que a gente entrou no patamar de política, eu acho que é uma pouca vergonha o que acontece. Eu acho que claro que a gente não pode generalizar todos os políticos de um partido, não é verdade? Não pode ser, são todos. Mas o que o PT fez com o nosso país também é uma pouca vergonha, tá entendendo? Não faço questão de encontrar o Lula, tá entendendo? Inclusive quando eu estive no Museu da Cera lá em Gramado, eu fiz que tem os presidentes, eu fiz com os Estados Unidos, porque eu não ia ficar do lado de Lula. Né, com essa pouca vergonha. Eu acho que, inclusive, vou dizer mesmo, eu acho que o nosso querido prefeito ele tem que estar no cenário nacional politicamente, tem que estar em Brasília, tem que estar cutucando esse povo todo mesmo, que é uma pouca vergonha que eles estão fazendo. E o Arthur vai lá e fala mesmo, e fala bonito, faz bonito em Brasília. Está entendendo? Então, eu fico revoltada com isso. Eu acho, e também acho que o povo está muito calmo, muito pacífico, com tanta pouca vergonha que acontece no nosso país. Principalmente os jovens, né, os estudantes, mas você tem que saber fazer valer o seu direito. Também não é com baderna, com quebra-quebra, com pouca vergonha, com coisas assim, entendeu? Já é uma pouca vergonha o que o político está fazendo. E se você é jovem, se você vai reivindicar alguma coisa, não fazer de uma forma correta, também não vale. Sair quebrando, saindo... Também não é dessa forma, né? Você também não pode, com violência ou com esse tipo de coisa. Mas eu acho que deve-se ter mais manifestações e mais críticas e ser mais... Mesmo cutucar mesmo. Ali, embora lá... Renan está lá, vamos tirar o Renan lá na presidência. Vamos lá, vamos se movimentar, vamos fazer as coisas acontecer. Então, seja no cenário nacional ou local. Então, não existe mais essa política que era aquela política de antigamente. Uma das coisas que eu admiro no nosso prefeito é essa administração dele. A administração do nosso governador também está muito boa. É administrar para o bem geral, de uma forma mesmo, não é aquela coisa de antigamente. Não, quem manda aqui sou eu sou o dono, eu sou o prefeito, eu sou o governador, a ordem é minha. Não sei o quê. Não existe mais isso. Hoje é uma outra época que nós estamos vivendo, né? E eu acho que as pessoas têm que estar mais atentas. Então, se a pessoa diz assim,
eu não gosto de política, eu não quero nem ouvir falar em política. Esse é o pior, coitado, porque a pessoa que não quer saber o que está acontecendo, o que estão fazendo, aí é que nós vamos sofrer mesmo. Está entendendo? Então, assim, são coisas que eu acho absurda, eu não concordo. Você é candidata? Você Não. É filiada a algum partido? Não sou filiada a nenhum partido. Já me procuraram alguns partidos. Você está sabendo disso? Sempre. Aí, alguns partidos me procuraram, porque com a Arena Show Gastronômica, com essa nossa cozinha itinerante, que a gente grava, a gente faz esses eventos ao vivo, recebendo chefes. Tem uma proximidade muito grande com o público. Povo, com o público. E o meu público é muito eclético, em idade, poder aquisitivo e no sexo. Então, desde criança, adulto, adolescente, enfim, senhoras. E elas montaram um fã-clube. Elas se reuniram e algumas senhoras disseram assim, enfim, como é que a gente faz? Algumas é os filhos que manuseiam a internet, né? Então, nós fizemos dentro do nosso site um cadastro para elas se reúnem, nós fazemos alguns encontros, elas me acompanham. Então, já tem uma turma aí acompanhando o FINC e alguns políticos já me procuraram, já fizeram essa proposta para eu, enfim, participar aí de algum partido, mas não é minha intenção. Eu não tenho, apesar de meu pai já ter sido até candidato a vereador, não tenho essa intenção de me entrar na política dessa forma, não é. Nunca, ou quem sabe? Não sei, pode até dizer quem sabe, mas, sinceramente, não. Porque eu prefiro estar daqui, desse meu lado de comunicador, e poder olhar aqui para a câmera e dizer, e criticar e falar. Como eu não tenho compromisso político com ninguém, ou, digamos assim, com o povo de rabo preso, alguma coisa assim, eu posso criticar quem... Assim como eu posso elogiar algumas atitudes do prefeito ou do governo, enfim, ou de qualquer político, eu tenho como obrigação de criticar, e critico mesmo. Está entendendo? Se eu ver que a coisa está errada... Agora, saber criticar. Porque é muito fácil montar um programa político, polêmico, e sair batendo de frente tudo que é político, não sei o quê, não sei o quê. E, às vezes, está entendendo? São só ir lá procurar o problema e procurar o que falar. Mal. Não é assim que a gente vai resolver o nosso país, não é com baderna, não é com confusão. Eu acho que nós temos que fazer manifestações, nós, como comunicadores, temos que ter essa responsabilidade. Às vezes, eu posto, não tenho patrocínio nem de prefeitura, nem do governo. Às vezes, eu posto algumas coisas deles no meu Facebook, na internet, e comento o que eu sei, principalmente o que é de utilidade pública, que é nosso dever. Vai acontecer uma campanha de vacinação, vai acontecer alguma coisa que eu sei que é interessante para o nosso público. Vamos lá, para o povo, para a sociedade, eu vou lá e publico. E, se tiver que falar, eu falo. Tá entendendo? Vou aproveitar até a oportunidade aqui, já vou começar a reclamar ali no Parque 10. Vamos lá, os marronzinhos, vamos lá para o Parque 10, vamos organizar aquilo. A gente não consegue, nós, moradores do Parque 10, nós não conseguimos entrar nas nossas ruas, com aquelas lojas todas ali em frente ao Bradesco. Eles chegam lá, estacionam, e é o que acontece. Eles vão mais durante o dia, fiscalizam ali durante o dia com o banco, e, à noite, a gente não consegue entrar em casa. A gente chega na rua lá, não consegue, porque... começam a estacionar os carros dentro das ruas, então é muito complicado isso, tá entendendo? Ainda ameaçam a gente, né? Como já chegaram a agredir morador lá, o cara chegou lá, estacionou e tudo mais, tá entendendo? Então, são coisas assim. Eu acho que a gente está aí para falar, para criticar, mas corretamente, tá entendendo? O que eu tiver que... vou aproveitar também e vou elogiar uma ação da prefeitura, que foi, não sei se você já passou ali em frente ao Carrefour de Flores, e o ônibus agora entra ali naquela parada e o fluxo do carro vai tranquilamente. Uma solução tão simples e maravilhosa. Passei lá 5 horas da tarde, tranquilamente. 5h30, 6 horas naquele horário, tá entendendo? Então, são essas coisas. Eu acho que a gente tem que elogiar. Se tiver que criticar, vamos criticar. Tá entendendo? E eu acho que é bem por aí, né? Acho que é bem por aí. É isso aí. Olha, não acredito. Colocaram essa foto aqui. Ela fala com um intuito, gente. Parece agora que é eu vou te candidata. Eu acho que eu já... Esse é o cara. Eu sempre gostei do Gilberto Mestrinho, né? Então, quando criança, eu fugi 2 vezes para assistir um comício e cheguei em casa e apanhei uma surra do Mas eu cheguei até a sair num jornal, eu fugi, meu pai não sabia que eu tinha ido assistir o comício, e quando eu voltei, eu achava aquela figura assim maravilhosa, né? E achava lindo ele ali entregando aqueles brinquedos. Tu lembra daqueles brinquedos? Não sei, não, tu não...
os brinquedos que ele dava, uns bonecos de plástico cabeçudo, Aham. ele distribuía, né? E eu, algumas colegas minhas iam lá, e eu achava o máximo, eu ia lá também. Cheguei em casa, peguei uma surra do papai, porque ele dizia que eu estava tirando a oportunidade de uma outra criança, que eu não precisava. Mas eu achava tão lindo, sabe? Eu adorava quando ver o Gilberto Mestrinho e tudo. E foi tão difícil no meu primeiro ano de eleitora, que ele era candidato e o papai tinha um candidato dele. Meu pai me chegou e disse assim, quem você vai votar? Como é que está a sua cabeça politicamente? Tá entendendo? Então, assim, foi bem complicado. Mas eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Aham. E peguei 2 surras aí, porque fugi quando criança, com meus, sei lá, quantos anos eu tinha, para ir assistir um comício dele. E, naquela época, ele fez um comício, assim, num caminhão mesmo, em cima de um caminhão. Audreane Fink, É minha filha. ela está em São Paulo Em São Paulo. e ela está nos assistindo. Sério? Ela É? está nos assistindo pelo www.amazonvideo.com.br. Eu vou aproveitar, essa câmera é sua, para você falar com a sua filha. Aí tu vai me fazer chorar, né? Por favor. Porque é muita saudade. Muita saudade. Vontade, assim, de... Eu optei por ter só uma filha, mas eu apoio em todas as decisões dela. Ela passou para jornalismo aqui, já fazia reportagem comigo. Ela disse, mãe, não Ela é isso que eu começou quero. com você, né? Com Aos 14 14 anos. Aos 14 anos. Disse, mãe, não é isso que eu quero fazer arte. Então, eu me empenhei para ela e quero desejar todo o sucesso do mundo para minha filha, no que ela escolheu profissionalmente, e ela vai ter sempre o meu apoio, sempre. O J. Paulino Barbosa também está nos assistindo também. Ele diz assim, sucesso, parabéns, e milhares de pessoas aqui pelo Facebook. Você come e não engorda. Que segredo é esse no programa? Engorda. Agora eu perdi 7 quilos aí com muito esforço. Olha... Não, você tem um marido que cozinha maravilhosamente bem. Eu Né? tenho Você tem companheiro. um programa... Aí ele aí, ó. Isso que foi aonde? Foi em Florianópolis. Foi quando ele foi lançar foi no lançamento do livro dele, o Perfume do Pau Rosa, que foi em Manaus, em Maués, Florianópolis e São Paulo. E nós Ele fomos... é carinhoso. Fala um pouco dele. Como é que ele é? Eu não gosto de falar assim da nossa intimidade, mas eu posso te dizer que é muito carinhoso. Esse jeito dele de alemão que as pessoas acham assim. Eu conheço um homem, um companheiro, uma pessoa que, eu vou te dizer uma coisa, todas as minhas orações foram atendidas, assim, né? Porque eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado, pode ter certeza. Eu sou muito feliz ao lado dele. E as comidas? Tem umas fotos aí de comida, de bolo, de torta. Ele essas cozinha receitas. bastante e também tem as comidas do programa que a gente Olha faz, que coisa eu deliciosa, testo. gente. Exato. Isso Você foi que está em casa essa hora vendo... Isso é o quê? Isso é um pudim ou um bolo? É um bolo. É um bolo De coco? Um bolo de coco de micro-ondas. Olha que Isso, delícia. isso é um e ao bolo. lado aqui o Guaraná. É o meu patrocinador. Desde que eu comecei a cozinha do Fink por dentro, o Tuxal está com a gente. O que você come? O que você gosta de comer? Eu gosto de comer de tudo. De tudo. Mas, assim, a minha paixão mesmo é carne e peixe. Carne vermelha mesmo. Eu como muito churrasco, aquela carne mal passada. Eu acho que aquele meu pezinho do Rio Grande do Sul, aquele meio gaúcha, né? Porque eu tenho parentes lá, tenho essa... E um pouco do meu caboquês mesmo, de um peixezinho com farinha, sem cerimônia, sabe? Assim, delicioso, né? Com certeza. E o que você ouve? O que você ouve em casa, mais tranquila, ou no carro? De música, eu De ouço, música. eu gosto, tenho um gosto bem eclético, né? Eu adoro a música nacional. O quê? Não sou chegada... Eu gosto de um bom pagode, eu gosto de uma bossa MPB. nova, MPB. Eu gosto aprecio uma música alemã que às vezes a gente vai escutando também no carro, né? Ou Você quando a torce gente pra está algum viajando. boi? Torço. Qual? Tu vai me colocar nessa. Eu sou caprichoso. Você é azul. Eu trabalhei com Arlindo Júnior, né? Então não tem como não inserir o A caprichoso. Keula Thaís Roberto, né? Filha do nosso queridíssimo Francisco e Souza. Torço pelo Atlético Rio Negro Clube. Não que torço bacana. por time carioca, não. Que bacana. E aí, mandar um abraço também para Keula Thaís Roberto, né? Beijão para todo Isso. mundo. Filha aí do abraço. nosso deputado. A Raiciene Libório também está aqui. Milhares de pessoas estão aqui acompanhando também na televisão, no site, no Facebook, Instagram, enfim. E livro?
Você costuma ler? Você lê livro? Dá tempo de tu ler livros? Não dá tempo. Não vou mentir, não gosto desse negócio de, eu tô lendo tal coisa, não sei o quê. Não vou mentir. É porque eu vou te perguntar aqui. Não. Eu gosto de ler, mas não tenho tempo. Não, vou ser muito sincera, teve até um dos livros do meu marido que eu ainda não li, né? Ele é escritor e, assim, eu olho muito revistas de gastronomia, livros de gastronomia, né? Então, assim, eu vou numa... Mas não tenho tempo de ler, há muito tempo não tenho tempo de ler. Eu acho. Você chega nos lugares, compra receitas, livros. Eu gosto de comprar receitas, livros, revistas. Você segue fielmente aquilo que está escrito ou você Às incrementa? vezes, não. Primeiro eu faço a receita do jeito que ela é, do jeito que ela está ali. Depois eu vou saborear aquela receita, experimenta primeiro. Aí depois eu vou criando em cima daquilo. Não, mas isso aqui também combinaria com tal coisa. Não, acho que eu vou tirar isso e colocar aquilo. Tá entendendo? Então, eu acho que é bem... Teve algum prato que você fez, que você provou e disse assim, gente, que prato é esse? Não gostei. Teve algo assim? Já teve. Tem coisas que eu faço que eu não gosto, mas o pessoal chega... E não é pessoas que tem que fazer média comigo, não. Não tem porquê. Né? Chegar, não, Fink, mas tá legal. Não, Audrey, tá bacana, né? Que em casa as pessoas me chamam mais de Audrey, fora é mais Quem são seus cobaias para experimentar essas receitas? O Luiz, a família, alguns amigos, a equipe, o Darvizinho chegou magrinho lá na Fink por dentro, ele já está mais nosso editor, nosso querido parceiro. E prova tudo. Prova tudo. Ele, a esposa, a família dele também, a esposa, todo mundo participando aí. Os amigos, principalmente. Estou criando tal coisa, estou fazendo tal coisa e tal, né? Então... Quando tu começou com o programa, ele era como o formato do programa? Sempre foi uma revista eletrônica informativa, o Fink por Dentro. Sempre foi uma revista de variedades, né? Então, com o tempo, eu consegui ir inserindo a gastronomia fortemente dentro do programa e hoje eu foco muito a gastronomia e o turismo. Não tem como não caminhar junto essas duas coisas. Então, e aí eu sempre... Um bloco sempre tem a gastronomia. É o quadro A Confraria do Sabor, que eu digo. Né? E daí surgiu a Cozinha Itinerante, a Arena Show Gastronômica, e daí vai seguindo aí. Mas sempre matérias variadas eu também tenho. Né? Enfim, saúde. Saúde sempre é um sucesso no Fink por Dentro. Sempre de uma maneira muito, muito bacana a gente coloca as matérias todas, né? E olha, um recadinho de São Paulo, sua filha, que está nos assistindo agora. Obrigado pela audiência. Estou aqui em São Paulo, chorando emocionada com as palavras da minha mãe. Emerson, obrigado por esse momento. Que bacana, que bacana. Carinhosamente, você chama ela de quê? De filha mesmo, de que fim de amor, de filha, minha... Eu não posso dizer aqui, né, o que eu falo mesmo, porque ela vai ficar... Depois que eu chego lá em São Paulo, ela chega aqui, ela vai, mãe, como você não fez isso e tal. Mas de que você chama ela? Eu chamo... De que é? Não, de filha mesmo. De filha. Minha filha, meu amor mesmo, né? É a tua única filha? Minha única filha. Ela pede ainda que eu... Mãe, por favor, me dá um irmãozinho, não sei o quê. Não quero, a minha vida é para ela mesmo. E principalmente agora, na correria, tudo não tem como, né? Não dá. Sempre aqui no Frente a Frente, nós temos um quadro dentro do programa que eu falo alguns nomes e você, né, comenta sobre esses nomes. Lógico e evidente que eu pergunto sobre o nosso prefeito, nosso governador. Você acha o que de Omar Aziz? Olha, eu confesso que no início, quando ele passou para o governo, eu não esperava tanto. Né? Não que ele não seja competente, não é isso. Mas eu achava que... E o trabalho dele tá muito bom. Eu tenho gostado, eu acho que ele realmente está fazendo um governo de oportunidades. A questão do Ronda nos bairros, que foi uma promessa enquanto candidato, e ele colocou isso para funcionar. Eu acho que a nossa cidade... É muito complicado você ser um governador, sem dúvida, e um prefeito. Né? Mas eu acho que ele está fazendo bem, sim. Eu acho que está fazendo um bom governo. A mulher dele tem feito assim, um trabalho, a nossa primeira-dama, a Nesme, que, meu Deus do céu, a gente estava precisando de uma primeira-dama
ativa. De garra, de pulso, garra. de emoção também, né? Não precisa só ter garra, ter pulso, tem que ter emoção. E outra coisa, Emerson, não tem como não ver que aquilo é verdadeiro, porque você sente a dedicação verdadeira, a espontaneidade do que está acontecendo. Então, é porque a primeira-dama está fazendo, não sei o quê e tal. Não, realmente, eles estão de parabéns. E eu estou assim, encantada também agora com o trabalho da dona Gorete também, porque eu acho que ela também está caminhando. Eu acho que a primeira-dama tem que ser assim, sabe? Ela tem que ir lá, ela tem que fazer, ela tem que ir para o social, ela tem que ir saber o que está acontecendo, tem que fazer, tem que estar presente mesmo, sabe? Não é aquela coisa de ficar parada, não. E elas são muito ativas. A Nesme, bacana. São muito ativas. Eu acho que tem que ser assim mesmo. E deixa o povo falar, quem quiser falar que ela está... O importante é que ela está fazendo e que ela está trabalhando, né? Você escolhe um nome para você falar. Um nome? Uma pessoa agora, para você falar dessa pessoa. Deus. Deus. Deus, para mim, é tudo. Deus não tem o que dizer, né? É perfeito na nossa vida. Eu acho que Ele cuida de cada um de nós com muito carinho e abençoando, iluminando a vida de todo mundo. A gente só tem que saber... Ele já nos deu a oportunidade de viver. Nós temos que saber ter sabedoria para fazer a nossa trajetória aqui na Terra. Olha, voou o tempo, né? Você sabe, né? Já acabou. Nosso programa acabou, né? Mas eu quero te agradecer de coração. O seu esposo, um grande amigo que eu tenho, né? De muito tempo aí de mídia, de propaganda. Você pode contar com o nosso programa Frente a Frente e fale para os nossos telespectadores os horários, o dia que veicula o Fique por Dentro, não é isso? Eu quero te agradecer essa oportunidade. E você é uma pessoa assim, muito simpática, carismática, né? E eu gosto do teu programa, admiro o teu trabalho, a tua trajetória de 13 anos, não é isso? Isso. Parabéns pelo teu trabalho. E dizer também que eu vou te esperar com a tua esposa lá no Fique por Dentro. Com certeza. A gente vai fazer uma comida bem gostosa lá, bater um papo bem bacana. Eu quero dizer que o Fique por Dentro é veiculado aqui, na MTV, no canal 18, segunda, quarta, sexta e domingo às 12h30, e na quarta também às 22h30, e mais aqueles horários alternativos que a emissora nos proporciona. Eu estou esperando vocês no Fique por Dentro para saborear aí a nossa gastronomia e tudo que a gente há de melhor para a gente oferecer para o nosso telespectador, com todo respeito. Obrigado, minha amiga. Muito que Deus obrigada. lhe abençoe cada vez mais. Sucesso, né? Se Obrigada. pode ter ainda mais sucesso, né? Sucesso como apresentadora, como mãe, como uma pessoa realizada, Muito né? obrigada. Deixa aí um beijão aí para sua filha, para a gente encerrar esse programa. Né? Diretamente para São Paulo, muito chique essa MTV, né? Diretamente para São Paulo, eu quero dizer, meu amor, que você pode sempre contar com a sua mãe, que eu te amo. E espero que as provas de hoje tenham sido maravilhosas. Sempre são, né? Sempre são boas notas. Mas é isso, meu bem. Te amo, boa sorte. Continue sendo essa filha maravilhosa que você é dentro da nossa vida, essa pessoa iluminada dentro da nossa vida. Obrigado, minha amiga. Obrigada. E eu vou ficando por aqui. Você acompanha também aos domingos, às 22 horas e também em horários alternativos, o nosso site. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Eu vou ficando. E, semana que vem tem sempre um convidado muito especial no Frente a Frente. A gente se vê aqui na AMTV.